Hoje é sexta-feira, né, intitulado o nosso culto da vitória, amém? E se há maior vitória que um cristão deve almejar e quer almejar, certamente é a eternidade. É morar com Deus na eternidade. E somente Jesus Cristo pode nos conceder isso, não é? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro caminho a não ser por Jesus para que nós possamos alcançar a eternidade. Mas também bem sabemos que enquanto não vamos para lá, enquanto esse dia não chega, enquanto nós não vamos até a eternidade morar com o Pai, que nós vivemos neste mundo, neste corpo carnal, e padecemos por algumas coisas, padecemos enfermidades, padecemos de necessidades, é ou não é verdade? É ou não é assim? Essa é a consequência que nós herdamos do nosso pai Adão e da nossa mãe Eva, que quando pecaram, né, eles trouxeram sobre o mundo uma maldição. E com consequência disso, a morte entrou, o pecado entrou, a enfermidade entrou, tudo aquilo que Deus não queria para nós entrou. E nós sabemos que também é somente através de Jesus que nós podemos alcançar também a vitória. Como eu disse, talvez a sua vitória, aquilo que você esteja necessitando nessa noite, seja cura. Talvez você tenha uma enfermidade e somente Jesus pode te curar. Talvez você esteja passando por uma luta no seu casamento, porque o inimigo das nossas almas ele vem para matar, roubar e destruir. Talvez ele tenha tentado, esteja tentando destruir o seu matrimônio, mas Jesus pode restaurar o seu matrimônio. Talvez você almeje que alguém que seja conhecido de você, seja liberto porque está vivendo cativo pelo inimigo, vivendo no pecado, vivendo uma vida desregrada, distante de Deus, mas Jesus pode te dar a vitória nesta noite, amém? Esse pode ser o último dia, como a Sara disse agora há pouco, quando estava aqui ministrando. Pode ser a sua última oportunidade de estar na casa do Senhor. E você tem que tomar uma decisão. A necessidade de tomarmos uma decisão e de servirmos ao Senhor e colocarmos, né, diante de Deus aquilo tudo que nós precisamos e tomarmos posse da palavra. Porque muitas das vezes nós viemos o culto e nos tornamos muitas das vezes somente religiosos. Só viemos aqui cultuar e quando saímos daqui para fora parece que Jesus fica. Não levamos Jesus conosco. Parece que só lembramos que estamos aqui simplesmente por estar. Não é? Talvez você também esteja passando, ou conhece alguém que esteja passando necessidade, esteja passando fome. Mas Jesus pode suprir essa necessidade, é ou não é? Se assim não fosse, Ele não teria curado. Se assim não fosse, o Senhor não teria matado a fome de muitos homens. Se assim não fosse, Jesus não teria libertado, e Ele libertou pessoas que estavam dominadas pelo inimigo, que estavam cativos por demônios. Foi ou não foi? Jesus libertou e Ele está aqui nesta noite para poder libertar-nos. Ele está aqui nesta noite para poder dar a mim e a você a vitória que nós estamos almejamos. Isaías capítulo 53 e verso 4 diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E a nossa dor levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É ou não é? Mas há necessidade, nós precisamos sim, nós queremos e almejamos isso da parte de Deus. Nós precisamos de vitória. Quem está aqui nessa noite que não precisa de algo da parte do Senhor? Não precisa de uma vitória da parte do Senhor, ou não almeja algo da parte de Deus para além da eternidade. Porque almejar a eternidade é algo que nós precisamos almejar todos os dias. E dentro desse texto que se encontra no capítulo de número 5, o tema que eu coloquei para esta mensagem é que não basta ouvir, é preciso pôr em prática. Não basta sermos meros ouvintes da palavra do Senhor, nós precisamos ser praticantes da palavra do Senhor, pôr em prática aquilo que nos é ensinado aqui, aquilo que é ministrado sobre as nossas vidas. Nós, quando lemos esse texto que se encontra no capítulo de número 5, né, de 2 Reis, o capítulo todo retrata a história deste homem, chamado Naamã. Muitas das vezes nós nos focamos simplesmente na figura de Naamã, o personagem principal deste texto. Porém, há outros personagens aqui nesse texto que podem nos transmitir uma grande mensagem.
Mas nós sabemos que Naamã, como diz no versículo 1, era comandante do exército do rei da Síria, homem valoroso perante o seu senhor. Era um homem que tinha sobre ele uma grande responsabilidade. Ele era conhecido como herói de guerra. E nós sabemos que alguém que, para ser intitulado de herói, é porque ele tem um reconhecimento do seu povo, da sua nação e também do seu rei. Mas uma coisa que é interessante, se nós notarmos aqui nesse versículo de número 1, é que quem deu vitória a Sírio, a Naamã, foi o Senhor nosso Deus. Foi o Senhor nosso Deus. Se você for ver aqui, está em letra maiúscula, o Senhor tinha dado vitória à Síria. Por que o Senhor tinha dado vitória à Síria? Por que muitas das vezes o Senhor dá vitória para o nosso inimigo? Porque isso vem por causa da consequência do pecado. Por causa da consequência do pecado daquele povo, o Senhor deu vitória aos assírios. E nós muitas das vezes não entendemos o porquê que nós estamos passando por lutas, ou estamos padecendo algumas questões que não deveríamos padecer. E é consequência do nosso pecado. Ele adorava um Deus que não era o nosso Deus. Você vai ver mais à frente, o Deus dos assírios era Rimon, Baal-Hadad, Deus Baal. Não era o nosso Deus. Mas a vitória que eles receberam, muitas das vezes dada por Deus, eles atribuem a outros deuses. Eles atribuíram aquela vitória, certamente, e eles foram comemorar essa vitória atribuindo aquilo que o Senhor tinha dado na mão deles a outro Deus. E muitas das vezes nós também estamos fazendo desta maneira. Quando somos abençoados pelo Senhor, quando recebemos uma vitória da parte do Senhor, nós atribuímos isso, muitas das vezes, até mesmo a um homem de Deus, a um pastor, ou a nós mesmos. Achamos que nós mesmos temos as condições, a capacidade de fazermos algo, de conseguirmos construir algo. E de vencermos por nós mesmos. Mas nós não entendemos que somos totalmente dependentes de Deus. Somos totalmente dependentes de Cristo. Sem Ele nada nós conseguimos. É somente através dele que nós vamos conseguir alcançar qualquer vitória. Somente Jesus pode te dar vitória. Ele está aqui nessa noite para te dar a vitória que você não almeja, meu irmão. E nós vemos que este homem, Naamã, no mesmo versículo, diz que ele padecia de uma enfermidade que era lepra. E quando nós nos colocamos, eu estive pesquisando para ver o que era lepra, e vendo algumas imagens, é algo horrível, irmãos. Não sei se alguém aqui já viu. Eu vi fotos que até começa a comer as partes das mãos e dos dedos, e rostos totalmente desfigurados. E nós vemos na palavra do Senhor que Jó usava até cacos de telha para coçar as suas feridas. Certamente aquilo incomoda, coça. E quando nós nos colocamos, eu estava imaginando e me colocando no lugar de Naamã, porque a palavra de Deus nos diz que ele era uma pessoa bem conceituada, era um homem de poder, era um comandante do exército, era uma pessoa importante, era uma figura importante no seu país, na sua nação. Mas talvez ele sofresse rejeição por causa dessa enfermidade. Talvez as pessoas olhassem para ele, por mais que o admirassem por ele ser um herói de guerra, mas talvez o rejeitassem porque ele tinha uma enfermidade que fazia com que as pessoas talvez não quisessem muitas das vezes se aproximar dele. Nós sabemos que na cultura judaica ele seria considerado o quê? Imundo. Ele não poderia nem se misturar com o povo. Ele não poderia nem estar na presença de muitos, ele teria que se afastar da presença do povo. Mas o texto nos revela e nos fala que ele tinha uma esposa. Ele tinha uma esposa, não sei se ele tinha filhos. E eu fico imaginando o Naamã talvez sendo rejeitado até mesmo pela sua esposa. Ele era um homem rico, um homem de posses. Talvez ele já tinha procurado em todos os lugares, procurado alcançar a sua cura, almejar a sua cura. Como nós vemos também a história daquela mulher que sofria do fluxo de sangue durante 12 anos, ela gastou tudo os seus recursos, buscando em curandeiros e médicos a cura para a sua enfermidade. Talvez Naamã também já tivesse procurado obter esta cura.
mas não tinha alcançado até então. Mas nós vamos ver no verso 3 do mesmo capítulo, uma menina. A palavra de Deus vai nos falar de uma menina que talvez uma menina serva de Deus. Diz assim: um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor tivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Essa menina, muitas das vezes, pode passar despercebida. Ela é citada neste versículo, mas ela é de uma grande importância. De uma grande importância que determinou a cura de Naamã. Talvez para Naamã, Deus fosse a sua última opção. Mas para nós, Deus é a única opção. Para mim e para você, Deus é a única opção, irmãos. Não há outra opção a não ser o Senhor. Essa menina talvez tivesse todos os motivos para não adorar a Deus. Para talvez nem ser fiel a Deus, ou nunca talvez falar de Deus. Porque não é sabido que ela foi levada em cativeiro para a Síria. Essa menina, ela era escrava. Ela se encontrava na casa de Naamã, sendo serva da esposa de Naamã, porque ela tinha sido levada cativa para aquela nação. Não sabemos se ela era órfã, se ela tinha perdido seus pais. Talvez os próprios assírios teriam matado os seus pais, os seus parentes. A palavra aqui não diz a data, a idade dela, nem tampouco se ela tinha familiar. Mas sim que ela se encontrava na casa de Naamã e era serva de Naamã e de sua esposa. E essa menina, serva fiel ao Senhor, conhecedora de Deus, fala de um profeta que se encontrava em Samaria, a sua senhora. E é interessante, por isso que eu intitulei aqui o nosso texto, é que não basta ouvir, é necessário pôr em prática. Talvez Naamã, ouvindo esta história, sabendo que esta menina tinha dito a ele que havia um profeta que poderia curá-lo, ele poderia pensar assim: esta menina certamente está procurando se vingar de mim. Ela está aqui escrava na minha casa. Será que ela está me enviando para que eu possa ser pego de surpresa? Para que possam me fazer algum mal? Será que essa menina realmente quer me ver curado? Se fosse eu e você, será que nós olharíamos para este homem com um olhar de compaixão? Com um olhar de amor? Será que muitas das vezes nós mesmos aqui, dentro da sociedade onde nós estamos inseridos, dentro da igreja que nós estamos inseridos, nós conseguimos olhar para nossos irmãos que padecem de alguma necessidade com amor e com compaixão? Ou vivemos o egoísmo? Ou queremos somente as bênçãos, a vitória de Deus para nós mesmos? Como eu disse, ela não precisava, ela não tinha nada. 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 Necessidade alguma de falar deste homem de Deus para Naamã. Entretanto, ela fala de Naamã. Talvez os pecados dos pais dela tenham acarretado essa consequência para a vida dessa menina. Porque somente Deus, se Deus permitiu que os assírios vencessem a guerra contra o povo de Israel, porque o povo estava em pecado. É porque o povo tinha pecado contra Deus. Toda vez que Deus permitiu que o povo padecesse, foi por causa do pecado. Como nós padecemos pelo pecado do nosso pai Adão, é ou não é? Nós sabemos também que o povo peregrinou durante 40 anos no deserto, até que uma nova geração fosse instituída para que eles pudessem chegar a Canaã. Ou seja, os pais, os avós precisaram morrer, porque estavam debaixo do pecado, da idolatria, vivendo ainda o passado do Egito. Era necessário uma nova geração. A consequência do pecado dos pais fez que até mesmo os jovens que iam nascendo tiveram que ficar durante muitos anos no deserto.
até poderem entrar em Canaã. O pecado da desobediência, irmãos, também gera consequências. O não pormos em prática a palavra de Deus gera consequência nas nossas vidas, porque nós queremos receber a bênção do Senhor, mas nós não praticamos e nós não colocamos em prática aquilo que o Senhor tem nos ordenado. Um outro exemplo é Acã. Acã gerou consequência por causa da desobediência. Em Josué capítulo 7, versículo 1. Josué capítulo 7, versículo 1. Vamos ver. Acã foi desobediente. Diz assim, mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabide, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. Tinha sido ordenado que eles não deveriam pegar nenhum despojo de Jericó. Era para eles entrarem e destruírem toda aquela nação, toda aquela cidade, matar tudo e destruir tudo. Mas por causa da desobediência, da ganância do coração de Acã, gerou consequência não somente para a vida dele, mas para o próprio povo. Quando eles vão para a batalha em Ai, eles perdem a batalha e muitos morrem. E depois o Senhor revela a Josué que a causa, da perda daquela batalha, que pareceria tão simples. Muitas das vezes nós estamos perdendo batalhas, irmãos. Nós estamos perdendo batalhas por causa da desobediência, por causa da consequência de nosso pecado. Nós pecamos, nós erramos e ainda queremos batalhar mesmo assim, queremos batalhar e achamos que Deus está conosco. Nós vamos ver no versículo 20 e 21, Josué 20 e 21, 7 e 21, desculpa, 7, 20 e 21. Olha, Acã respondeu a Josué, é verdade que pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro pesando mais ou menos meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim. Versículo 24. Olha a consequência. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zera, e a prata e a capa e a barra de ouro, os filhos e as filhas dele, e os seus bois e os seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo o que ele tinha, e os levaram para o vale de Arcor. Josué disse a Acã, porque você trouxe esta calamidade sobre nós, o Senhor hoje trará calamidade sobre você e todo Israel. E o apedrejou, e depois de apedrejá-los ainda os queimou. Amém? Consequência do pecado de Acã trouxe não somente para ele, mas também para os seus filhos a morte. Jonas também foi outro desobediente. Foi ou não foi? E gerou consequência nas obediências de Jonas. Jonas capítulo 1, versículo 1. Nós vemos que Jonas, Deus fala com ele, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, foi desobediente para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Amém? Consequência da desobediência, irmãos. A consequência da desobediência. A desobediência gera consequência. O pecado gera consequência. Davi pecou e trouxe consequência para a sua família. A espada nunca mais se apartou da sua casa. Precisamos entender que muitas das vezes reflexos de muitas coisas que acontecem na vida dos nossos filhos são consequência dos nossos pecados, das nossas atitudes. Um lar destruído, um lar onde Jesus não está, onde Jesus não impera, vai trazer consequência na vida dos nossos filhos.
Um lar onde há separação, onde um pai é um beberrão, onde a mãe grita, onde os filhos não são bem cuidados, bem tratados, não tenhas a menor dúvida que eles irão crescer e terão consequências nas suas vidas. Eles não vão querer estar na presença de Deus, é ou não é? Eles não vão querer estar na casa do Senhor. Mas Naamã, porém, nós vemos, né, que a menina fala, voltando aqui ao texto, de um profeta, de um homem de Deus, no versículo 3, mas Naamã, ele se dirige a quem? Ao rei de Israel. O texto nos fala que Naamã, quando ele vai até o seu rei, e ele fala, né, que há uma menina na casa dele que fala assim, 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 porque há lá em Israel alguém que pode me curar. Naamã recebe do seu senhor, então, né, uma carta, no versículo 5, e partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel uma carta que dizia: tão logo esta carta chega a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Aqui nós vemos que a informação que Naamã recebe, ele já chega para o rei e leva uma informação errada. A menina fala de um profeta e Naamã chega na presença do seu rei e recebe uma carta para ir até a presença do rei de Israel, Joroão. E é tão engraçado que quando ele chega na presença do rei de Israel, Joroão, quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo. Diz: por acaso sou Deus? Com o poder de tirar vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra, como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Muitas das vezes nós entendemos um homem que deveria confiar em Deus, mas não o conhecia e não confiava. O rei de Israel, a qual Deus pertencia, não confiava e não conhecia Deus. Quando Naamã chega na sua presença, ele fica desesperado. Ele fica com medo, ele teme pela sua vida. Ele rasga suas vestes, ele nem tão pouco, ao contrário daquela menina, se lembra do profeta. Ele simplesmente teme pela sua vida. Certamente naquele momento imperava entre essas duas nações alguma paz. E certamente estavam vivendo algum momento onde a guerra não existia, estavam em algum momento de paz. Mas havia tensão, havia medo por parte de Israel. Havia medo por parte do rei de Israel. Ele temeu a presença do comandante do exército dos assírios. Ele teve medo, achando que eles estavam buscando algum pretexto para o matá-lo, para voltar a ter guerra contra eles. E Eliseu, ouvindo falar que o seu rei tinha rasgado as suas vestes, porque temeu que tinha a presença de Naamã, ele manda chamar. Quando não confiamos em Deus, as lutas se levantam, a tendência, irmãos, é murmurar muitas vezes e temer até mesmo o inimigo. Quando as lutas se levantam, nós tememos e murmuramos, porque nós deixamos de confiar no Deus que ao qual servimos. Nós olhamos para a adversidade, para as lutas da vida, e esquecemos de olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós temos que fintar os nossos olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, e não para o inimigo das nossas almas, porque ele se levanta todo dia tentando nos parar, tentando nos destruir, tentando fazer com que nós desanimamos, tentando nos impedir até mesmo que nós venhamos à casa do Senhor, tentando fazer com que nós não venhamos até mesmo buscar a sua presença.
Mas Eliseu, vendo e sabendo o que estava acontecendo, homem de Deus, versículo 8, você vai ver, temente e fiel, tinha intimidade com Deus. A saber que o rei tinha rasgado as suas vestes, mandou dizer ao rei, envia ele, envia Naamã até mim, e ele vai saber que há profeta em Israel. E ele vai saber que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e com seus homens até a casa de Eliseu. E quando ele chega na casa de Eliseu, talvez Naamã encontre aquilo que ele não esperaria. Naamã se depara com uma situação que ele certamente ficou irado. É o que a palavra de Deus diz. Ele esperava que Eliseu viesse até a sua presença e invocasse o Senhor Deus e pusesse as suas mãos sobre as suas enfermidades e ele fosse curado. Mas não é isso que acontece. Versículo 10, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Naamã esperava ser recebido por Eliseu. Ele queria que a cura fosse do jeito dele. Ele queria que as coisas acontecessem do jeito dele. Quantos querem ser, muitas das vezes, bajulados? Quantos, muitas das vezes, queremos que as coisas, queremos dar jeitinho para Deus, ou até falar para Deus, Deus, eu quero que o Senhor faça assim, assim, assim. Eu quero que o Senhor mude a vida do meu esposo e que ele transforme-se assim, assim, assim. Eu quero que você mude a vida da minha esposa, que ela seja assim, 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 dos meus filhos e diante. Mas nós mesmos não mudamos. Nós mesmos não tomamos a atitude de mudarmos. Queremos que os outros mudem. Queremos que os outros façam a diferença, mas nós não fazemos a diferença. Queremos que Deus opere um milagre, queremos que Deus mude a nossa vida, mas nós não nos posicionamos para tal. Naamã quase perde a sua bênção. Nós vamos ver no versículo 11 que Naamã ficou indignado e se foi. Ele fica indignado com a palavra que o mensageiro trouxe até ele. E se vai embora, dizendo, eu pensava que ele sairia para falar comigo, ficarei de pé. E que passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não há Abana e Fafar, rios de Damasco? Ainda tem mais essa, ele ainda ficou indignado porque em Damasco haviam rios melhores para que ele pudesse se banhar. E Eliseu manda ele se banhar no Jordão. Deu meia volta e foi embora, muito irritado. Naamã foi-se embora muito irritado. Sabe o que isso me faz pensar? Que muitas das vezes nós também não recebemos as bênçãos da parte de Deus, porque quando nós viemos em busca de um conselho do homem de Deus, do pastor, da pastora, parece que nós já queremos é que eles falem somente aquilo que nós queremos ouvir, não aquilo que o Senhor quer falar conosco. Porque muitas das vezes aquilo que o Senhor quer falar conosco não nos agrada, porque nós queremos que massageie o nosso ego, que passe a mão sobre nós, sobre a nossa cabeça. Nós não queremos ser confrontados muitas das vezes no nosso pecado. Nós não queremos, muitas das vezes, mudar. Queremos mudança, sim, mas queremos que ela seja do nosso jeito. Porque se a palavra, muitas das vezes, ela é contrária daquilo que nós queremos, ou se as coisas não são do jeito que nós queremos, nada acontece. Aí nós não entendemos por que nós não alcançamos a vitória. O homem de Deus te manda ir por aqui, você pega e vai para ali. Ele te diz, é essa a direção, é este o caminho que você tem que tomar. É para que você alcance a vitória, para que a sua vida mude, você precisa caminhar por aqui, você precisa seguir este caminho, mas parece que entra por um ouvido e sai pelo outro.
e você toma um caminho, uma outra direção. E é por isso que eu digo, este pode ser o último culto, como a Sara falou. Nós viemos todas as sextas e domingos ao culto, ouvimos a palavra do Senhor, mas parece que somos muitas das vezes meros espectadores, que só ouvimos o que foi falado aqui e vamos embora e não colocamos em prática nada da mensagem que é nos passada. Não tomamos a decisão de mudança na nossa vida. E aí não entendemos a consequência, mas pastor, eu vou à igreja, eu estou sempre na presença, eu estou buscando, e nada muda. E continua da mesma forma. A minha vida continua da mesma forma, eu tanto busco o quê? Busca somente nos cultos, só quando vem para a igreja. Depois que vai embora, se esquece de Deus. Como disse no princípio, almejar a salvação, almejar a eternidade tem que ser uma coisa diária. A gratidão com Deus tem que ser algo diário. A busca de Deus tem que ser algo diária. Porque tudo que nós temos, nada é nosso, nada nos pertence. Nem a nossa família nos pertence, nem o nosso cônjuge nos pertence, os bens que nós temos não nos pertencem. Nós somos meros mordomos das coisas que o Senhor nos dá, para administrarmos da melhor forma possível. Cuidarmos bem do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos irmãos. Essa é a nossa obrigação. Esse é o nosso dever. Eliseu dá uma palavra a Naamã que traria a ele a cura, porém ele ira-se e quase perde a sua bênção, como eu disse. Mas Naamã tinha ao seu lado quem? Tinha ao seu lado alguém sensato para anotar, versículo 13. Então, estão os seus oficiais os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas diz: lava-se e você ficará limpo. A necessidade de termos e ouvirmos pessoas que nos dão bons conselhos. Naamã já queria ir embora. Já tinha pegado nos seus carros, na sua prata, no seu ouro, nas suas vestes. Tinha virado as suas costas e estava indo embora irado. Mas ele precisou ouvir aqueles homens que estavam do lado dele. Homens que foram sensatos e disseram: olha, está te pedindo algo tão simples. O Senhor quer algo tão simples de nós, irmãos. O Senhor quer algo tão simples de mim e de você. Ele quer que nós simplesmente tenhamos um coração reto na presença dEle. Que nós o buscamos em espírito e em verdade. Que nós o sirvamos em santidade. Mas parece algo tão difícil, não é? Naamã ouve aqueles homens e resolve então mergulhar. Resolve ir até o Rio Jordão e mergulha. E a palavra de Deus nos diz que ele foi curado, que a sua pele ficou como de uma criança. Naamã obedece e é curado, versículo 14. E ele volta a Eliseu, que o recebe. E ele tenta dar presentes, vamos ver, a gente vê isso no versículo 15. Para mim que Naamã comete alguns equívocos. Ele tenta comprar a sua cura, pois levou consigo ouro, pratas e roupas. Quantas das vezes nós tentamos barganhar com Deus achando que podemos comprar as bênçãos de Deus por ofertar, até mesmo por dar dízimos? Não fazemos por gratidão. Como eu disse, por tudo que temos é do Senhor. O irmão Fábio disse agora há pouco que se entristece quando vai em muitas igrejas, não é, Fábio? Que parece que estão fazendo barganhas com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. Eu costumo dizer que há pessoas que servem a Deus e há quem se serve de Deus. Se serve de Deus para proveito próprio, para ganhar da parte do Senhor uma recompensa financeira.
Mas Eliseu era homem de Deus, temente ao Senhor. Sabia que aquilo que Naamã tinha recebido não era por causa dele, era por causa de Deus. A honra e a glória era para o Senhor e não era para ele. E ele não necessitava de nada daquilo porque ele tinha confiança no Senhor e o Senhor supria todas as suas necessidades. Ele não precisava vender cura a ninguém. Ele não precisava vender nada a ninguém. E Naamã, como gratidão, pede então a Eliseu para que ele pudesse levar um pouco de terra, da terra de Israel, para que ele pudesse adorar a Deus. Porque ele diz: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Naamã encontra um Deus verdadeiro. Um Deus que pode curar, que pode salvar, que pode libertar. E talvez nós estamos precisando também nos encontrarmos com esse Deus. Temos um encontro real com o Senhor. Por que as bênçãos não chegam? Por que a minha vida não muda? Hein? Porque há necessidade de termos um encontro verdadeiro com Deus. E ele pede, e ele leva essa terra, e ele ainda faz um apelo maior a Eliseu. Ele pede a Eliseu para que Deus não imputasse sobre ele a culpa de quando ele chegasse junto ao seu rei, e o seu rei levasse até o templo de Rimom para adorá-lo, e se pegasse nele tivesse que se prostrar, que ele faria somente por obediência e não por temor mais àquele Deus. Eliseu despede em paz. Mas há aqui um outro personagem que entra nesse texto a partir do versículo 20, que é Geazi, servo de Eliseu. O homem que andava com o homem de Deus, mas parece não conhecer a Deus. A ganância. Vamos ver 1 Timóteo, capítulo 6, versos 7 e 10. Fez com que ele pagasse a consequência pelo seu pecado. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Verso 6, era o 7. Peço desculpa, fui logo para o 10. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Agora sim, o versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Eliseu, ao ver que Geazi, ao ver que Eliseu não quis para ele nada daquelas riquezas que Naamã tinha levado, ao se aperceber que Naamã já tinha se distanciado, ido para longe, ele pega e vai correndo atrás da carruagem de Naamã. E quando os alcança, ele já começa a pecar. Primeiro que a cobiça já tinha entrado em seu coração. E ele ali já começa a mentir. Ele começa a dizer que tinha vindo 2 alunos das escolas de profeta e estavam padecendo necessidades. E se Naamã poderia dar um pouco da prata para ele e algumas vestes. E Naamã então oferece para ele 80 e tal quilos. Deixa eu ver aqui. Acho que é 80 e tal quilos de prata e algumas vestes para que ele aceitasse. E ele pega e leva. Eles colocam essa prata nos lombos de 2 servos dele que o acompanham até a casa. E depois Geazi ainda pega e esconde aquilo. E quando Geazi chega na presença de Eliseu, quando Eliseu o indaga perguntando de onde ele estava, mais uma vez ele mente,
dizendo que não tinha ido a lugar nenhum. Não tinha ido a lado nenhum. Ele não tinha aprendido nada, irmãos. Geazi estava ali juntamente com Eliseu, mas parece que ainda não tinha aprendido nada. Andava com o homem de Deus e estava do lado do homem de Deus, presenciou os milagres, presenciou a cura na vida de Naamã, mas ainda não tinha se encontrado com Deus. Ainda não tinha entendido nada. Muitas das vezes nós também estamos assim, sem entendermos nada, sem entendermos o nosso propósito para o qual fomos chamados. Vamos colocar de em pé. Muitos usam Deus para ganhar dinheiro. Com isso, Geazi se aproveitou de um milagre de Deus para ganhar dinheiro com isso. Geazi se aproveitou de uma bênção que Deus tinha feito na vida de Naamã para poder usufruir de alguns bens. Eu citei aqui muitos personagens, 5 personagens, não sei se vocês viram. Nós falamos de Naamã, um homem que não conhecia Deus e teve um encontro com Deus. Falei da menina serva de Deus, que mesmo sendo escrava era fiel ao Senhor. Nesse texto também nós encontramos a figura de um rei, Jorão, que deveria conhecer a Deus e confiar nele, mas não confiava, pois temia, tinha medo dos homens. Porque um homem temente a Deus não tem medo. E você vai ver no próximo capítulo 6 de Eliseu, quando os assírios o cercam numa cidade para pegá-lo, para o prendê-lo. E o seu moço, quando veja aquilo, fica assustado e ele ora para que Deus abrisse os olhos dele. Então ele vê que havia em volta deles um exército do Senhor. Um homem temente a Deus não teme a nada. Não teme mal algum. Não teme o perigo, não teme o levante do inimigo. Porque ele confia em Deus. Ele sabe que o Senhor é fiel, que o Senhor irá abençoá-lo, que o Senhor virá ao seu encontro, que o Senhor não deixará você perecer, irmãos. Deus quer te dar vitória nesta noite. Ele não quer que você saia aqui da mesma forma que você entrou. Ele quer que você se posicione, que você não seja somente um mero ouvinte da palavra do Senhor, mas também um praticante. Para encerrar, eu gostaria de ler um texto que se encontra no capítulo de Tiago, Tiago capítulo 1, versos 21 ao verso 25. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. Depois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero te louvar e te agradecer, ó Deus, por esta palavra. Pai, muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada irmão aqui presente nesta noite, ó Deus. Que cada um, Senhor meu Deus, ó Pai, possa encontrar a vitória que tanto almeja, Senhor meu Deus. Que nós possamos pôr em prática, meu Deus, tudo aquilo que é nos ensinado, ó Senhor. Para que nós possamos, ó Deus, alcançar de Ti misericórdia, Senhor meu Deus. Pai, nós sabemos que o Senhor é um Deus bom, meu Deus, e que não nega a Sua palavra, Senhor. E sabemos, ó Pai, que se nós estivermos o Senhor estará conosco, ó Deus. E não deixará, meu Deus, que nós vacilamos, ó Deus, que nós venhamos cair, ó Deus, nas mãos do vil tentador, meu Deus. O Senhor irá nos livrar, irá nos sustentar, meu Deus, e nos levarmos, ó Pai, nessa jornada, Deus, até alcançarmos a eternidade, ó Pai. E esse que eu te peço, ó meu Deus, na vida de cada irmão aqui presente nessa noite.
dos irmãos que nos ouvem, Senhor meu Deus, em nome santo de Jesus, meu Deus. Obrigado. Amém.